Boa tarde, a graça e a paz. Bora para mais um meio-dia com a Dani, toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia aqui no Instagram. Depois essa live vai pro canal do YouTube e agora eu também tô colocando no canal do TikTok, amém? Mas bora falar um pouquinho das coisas dos céus. E o tema da live de hoje é pessoas restauradas, casamentos restaurados, é tempo de cura. Eu confesso para vocês que para escrever essa live eu voltei para o princípio de todas as coisas. Essa semana nós tivemos um relato, um testemunho. E assim, gente, não é que não tenha tido mais testemunhos. Eu só publico aquilo que as pessoas, obviamente, me permitem publicar. E às vezes não de uma maneira não muito casual, muito pelo contrário, até muito mais usual. Pessoas enviam seus testemunhos, mas pedem para manter o sigilo, o anonimato e tá tudo bem. Ok? Mas no caso dessa aluna que nós publicamos ontem, ela disse que queria que fosse contada a história dela através da nossa página, e eu fiquei muito feliz porque testemunhos são a comprovação daquilo que só Deus pode fazer nas nossas vidas. E ela me trouxe à memória uma conversa que nós tínhamos tido sobre voltarmos para o princípio de tudo. Sabe naquele momento que você pensa, eu já fiz de tudo, eu já não sei mais o que eu faço, eu oro, eu jejuo, parece que o negócio piora, parece que a situação vai ficando cada vez mais delicada e complicada e difícil. E aí o Senhor me trouxe à memória o início do ministério, o início da página. E eu adoro escrever, e quem me segue há mais tempo, quem acompanha o que eu compartilho há mais tempo, sabe que eu tenho uma preleção pelos livros de papel e pela escrita. E eu fui atrás dos meus cadernos de oração e cadernos de live e as minhas anotações, e eu achei um caderno de 2022. E eu comecei a folhear e ver aquilo que o Senhor vem falando comigo há 2 anos, e eu me emocionei. E eu entendi por que eu escrevo. Porque eu trago à memória aquilo que me traz esperança, assim como diz a palavra de Deus. E eu disse, eu vou escrever essa live do jeito raiz, como eu fazia 2, 3 anos atrás, que era à mão e não no computador. E eu confesso para vocês que enquanto eu escrevia, o Senhor foi me falando algumas coisas que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Eu sei, você tá cansado, tá cansada, eu também tô cansada. Escrever essa live não foi fácil para mim, porque eu também tô cansada. Em mim o cansaço também é eminente. Mas se no mundo natural nós cansamos e descansamos, por que na nossa vida emocional e espiritual a gente não entende a forma correta de descansar? A gente não sabe como descansa. Se eu te fizer essa pergunta agora, como descansa em Deus? Qual a tua resposta? O que vem na tua mente de imediato quando você pensa, eu vou descansar em Deus? Eu me fiz essa pergunta. Então hoje eu quero te fazer um convite, bora lá, povo de Deus, bora botar fogo nessa seara, porque a gente aqui nem bambu verga, mas não quebra, amém? A palavra de hoje está em Salmos 126, capítulo 4, Salmo 126, versículos do 4 ao 6, que vai dizer assim: Senhor, nos restaura-nos, assim como nos enche o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Senhor, que nessa tarde o Teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós, tocando os nossos corações, Senhor, recebendo dele o Teu rema, a Tua palavra revelada, e que isso possa ser uma semente, Senhor, uma semente de bons frutos nos nossos corações. A partir daqui, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim em cada palavra, Senhor, e que Tu possa nos conceder a dádiva de compreender tudo aquilo que Tu queres falar com cada um de nós. Amém. Deixa eu te falar um negócio. O teu medo, as tuas lágrimas, a insegurança, a dor, a desconfiança, a falta de esperança, a falta de visão. Tudo isso parece ser tão ruim e tão contraditório para quem está buscando
A presença do Senhor para quem está buscando a restauração, para quem quer ser restaurado e, por consequência, sua família, seu casamento restaurados. Mas deixa eu te dizer, tudo isso que é adverso, que parece ser ruim, que te leva para trás, ok, de fato, não é bom. Mas isso daí, para o Senhor, é matéria-prima para o nosso milagre. Mamãe ama você também, meu amor. Te amo. Minha filha que entrou na live, amém? Tudo isso parece ser um conjunto de coisas que te afastam da presença do Senhor, um conjunto de coisas que deixam o teu sonho, ou o teu milagre, ou as tuas bênçãos ainda mais distante daquilo que você gostaria de receber. Sim ou não? O medo, as dores, as lágrimas, as frustrações, as imperfeições, a insegurança. Como tudo isso dói na gente, como carregar tudo isso é tão cansativo. Você orar e dizer assim, eu oro, mas sem qualquer esperança ou convicção. Ou você acordar e ser tomada por um medo tão avassalador que sair da cama é quase que uma tortura. Ou você orar sem crer verdadeiramente que aquilo está subindo aos céus, que aquele clamor está sendo levado até o trono do Senhor. É exaustivo. É verdade. É exaustivo. Mas sabe que tudo isso para Deus não é exaustivo. O nosso medo, a nossa dúvida, a insegurança, a ausência de uma fé convicta, para Deus isso daí é obra do trabalhar dele, matéria-prima do seu trabalhar. E aí você deve estar dizendo, como assim, Dani? Pois é. Quem aí já reformou uma casa, ou não a casa inteira, mas um cômodo que seja? Ou até mesmo precisou pintar a sua casa? Diz aí quem já passou pelo processo de obra. Ou um cano do banheiro que estourou e precisava ser consertado, ou uma infiltração que apareceu em algum lugar e estava afetando o apartamento de baixo, ou a parede do vizinho, ou até mesmo a pintura da sua casa, porque a cada 1, 2 anos a gente precisa refazer a pintura da nossa casa. Qualquer que tenha sido a reforma que você passou, foi fácil ou foi difícil? Gente, até pintar uma parede da nossa casa, o negócio é complicado. Diferentemente de quem está construindo algo onde não habita ninguém nesse lugar, a obra ela é difícil. Porém, tenta fazer qualquer reforma estando dentro de casa. Aí tem os filhos, os cachorros, você, é poeira para todo lado, pessoas que não são do teu convívio diário, que precisam trabalhar na obra, os profissionais, seja o pintor, o pedreiro, o mestre de obras, não importa. Aí chega, e se é uma obra um pouco maior, você contrata uma empresa de engenharia, e aí tem o arquiteto responsável, e é mais uma pessoa dentro da tua casa. Menina, é um negócio desarrumado. E aí aquela obra que você tinha estabelecido X valor de orçamento, quando o pedreiro dá a primeira martelada na parede, descobre que tem um problema que você não imaginava, não presumia, não esperava, e aquele orçamento que era de X valor, soma-se mais 10X. E aí eu te pergunto, é mais fácil construir ou reformar? É óbvio que reformar dá muito mais trabalho, porque a reforma vai exigir de nós surpresas desagradáveis no meio do processo. Vai exigir de mim e de você paciência, disposição, disponibilidade. Vai exigir de nós conviver em meio ao caos. Porque na maioria de nós, ou a gente reforma ou a gente arruma um lugar enquanto a reforma acontece. As duas coisas juntas fica difícil. Ou seja, a gente precisa atravessar o desafio da transformação. E tudo que implica esse desafio. Na nossa vida é diferente? Tudo aquilo que precisa ser transformado nos nossos corações, tudo aquilo que precisa ser restaurado por Deus em nós, é mais fácil ou mais difícil? É mais fácil você educar uma criança desde pequenininha, estabelecendo sobre ela princípios, preceitos, o que é moral e o que não é moral?
Ou é mais fácil você pegar uma pessoa adulta e explicar para ela o que é certo e errado? Obviamente que é muito mais fácil escrever num papel que nunca foi escrito do que ter que desenhar por cima daquele que já foi utilizado. Na nossa vida não é diferente. O processo de restauração é desafiador, é doloroso, é incômodo. É como se a nossa casa estivesse tomada de obras. Aonde, quando Deus dá a primeira martelada, ele descobre que não é só a traição que aconteceu, não é só as mentiras que foram contadas, não é só as discussões que eram frequentes, havia muito mais coisa estragada que precisava ser refeita. É a tubulação que é antiga e precisa ser toda trocada por uma versão mais moderna. São os nossos sentimentos e as nossas convicções que estavam totalmente desalinhados com princípios da palavra de Deus. É o nosso orgulho, egocentrismo, soberba, sentimento de vítima que precisa ser removido. Sim ou não? O processo de restauração na nossa vida é o Senhor arrancando de dentro de nós tudo aquilo que está estragado e que precisa ser mudado, transformado, modificado. Há partes que serão arrancadas como um todo, sem deixar pedra sobre pedra. Há outras que ele vai fazer uma emenda e ali colocar aquilo para funcionar. Mas não importa se vai ser arrancado ou emendado, toda reforma custa e dói muito. Por isso, nessa tarde, o Senhor está falando comigo e com você. Se você está cansado, se coloque diante de mim. Eu te alivio, eu te faço descansar. O problema é que a gente acha que fazer alguma coisa significa fazer algo que é o Senhor que precisa fazer. E eu vou te dar um exemplo muito claro. Você é capaz de fazer a outra parte te pedir perdão, dizendo para ela: você me machucou, você me feriu, você me magoou e você tem que me pedir perdão. E detalhe, não é qualquer tipo de perdão não, viu? É com arrependimento, é com comoção, com sentimento, eu quero sentir verdade. Você é capaz de convencer alguém dessa forma? A resposta é não. Você não é capaz de imputar sobre o outro algo que só o Senhor é capaz de fazer. E é por isso que nós nos sentimos cansados e esgotados. Porque a gente quer que o outro faça algo que nós não podemos. E o Senhor está dizendo: o arrependimento é comigo. A conversão é comigo, a restauração é comigo. Você está cansada do quê? Ah, mas ele só me repudia. Ok. Mas você toma por verdade o que um homem te fala ou aquilo que eu digo que eu vejo em você? Ou você toma por verdade a identidade que o mundo quer te dar ou a identidade que eu enxergo em você? Se você for olhar a palavra de Deus, ele não escolhia os perfeitos. Muito pelo contrário. Eram os renegados. Eram aqueles que haviam cometido grandes erros. Eram aqueles que não tinham valor nenhum para a sociedade. Você não vê em toda a palavra de Deus o Senhor levantando um fariseu, por exemplo, que era tão cheio de regras das quais ele cumpria cada uma delas. Deus está nem aí para a tua religiosidade, mas ele está tudo aí para o teu coração e a intenção dele. Deus está tudo aí para ouvir o que você deseja, mas ele está muito mais aí para entender qual é a motivação desse desejo. Dani, então quer dizer que eu não posso desejar o meu marido de volta, a minha esposa de volta? Eu não falei isso. Eu falei que quem você tem dado a prioridade? Você tem dado a prioridade para uma pessoa ou você tem dado a prioridade para Deus? Quem habita em primeiro lugar no teu coração? Quem você precisa destronar de dentro dele? É sobre isso. Deus não vai te entregar nada até que chegue o tempo que você saiba administrar aquilo que ele te entregou. Deus não vai fazer nada até que chegue o tempo de você saber usufruir aquilo que ele tem para você. Deus não vai mudar nenhuma circunstância enquanto você fala mais e ora menos. Você já parou para pensar quanto tempo você perde
Nas plataformas de streaming aqui, eu tô falando de Globoplay, eu tô falando de Netflix, eu tô falando de YouTube. E no celular e nas redes sociais, quanto tempo você tem destinado ao que é do mundo para aquilo que é de Deus? Quanto tempo você tira de oração? Porque para orar a gente tá sempre atrasado, tem pouco tempo, não é verdade? Pouca disponibilidade. Mas para passar o dedo no celular e tá vendo o que o outro postou, o que deixou de postar, o que curtiu, o que deixou de curtir, o que publicou, o que deixou de publicar, o que subiu de história, o que deixou de subir. A gente tem tempo para estar dedilhando as redes sociais ou assistindo séries intermináveis no Netflix. Mas não temos tempo para orar porque estamos sempre atrasados e ocupados. A gente está tentando construir um relacionamento em conversas banais e fugazes de 5 minutos. Ontem, eu tô num propósito de jejum e oração porque eu tô preparando o meu corpo para um propósito ainda mais puxado de jejum e oração. Então, essa semana inteira eu só me alimentei uma vez no dia, que é para ir preparando o meu corpo. Pois bem, eu escolhi a refeição que eu iria comer, entregar e quebrar o jejum, fosse o jantar. E ontem era por volta de 7 da noite, quando eu fui entregar. E eu tinha encaminhado no grupo da família, que é eu e o Daniel, os nossos 2 filhos, um vídeo de um casal de irmãos. Já na fase adulta, o vídeo dá a entender que já são casados, têm filhos e tudo mais. Mas não aparece a família de cada um, só aparece os irmãos. Onde eles diziam assim: nós, uma vez por mês, nos desdobramos para ter algumas horas de irmãos. Sem ninguém, porque é o dia do irmão. E aí eles falando que eles já foram pro cinema juntos, foram no restaurante preferido um do outro, que às vezes foram caminhar em uma praça, num parque, mas que uma vez por mês eles tiram de 1 a 2 horas do dia deles para terem um encontro como irmãos, para manter os vínculos entre eles. E aí eu mandei no grupo e disse para os meus filhos: não espero nada diferente de vocês. Para quem tem mais de um filho sabe que as personalidades são diferentes. Da mesma forma que um colérico casa com um melancólico ou um dispersivo escolhe aglutinado. Visões diferentes, sentimentos diferentes, criações diferentes, tudo diferente. E com os irmãos não é diferente. E o caçula ficou logo entusiasmado: é claro que eu vou fazer isso com a minha irmã, é claro que eu vou ter um dia do irmão com ela, é claro que eu amei a ideia. Enquanto a mais velha disse assim: não posso. Não posso assumir um compromisso, eu estou escolhendo uma profissão que vai demandar muito de mim. O que eu posso me comprometer é uma ligação por mês, é o que eu vou conseguir fazer. Gente, aquilo acabou comigo. Mas acabou comigo de eu chorar depois. Porque o caçula ficou assim, decepcionado. Ele disse: fiquei chateado. Fiquei chateado porque eu já imaginei a minha esposa, os meus filhos, o meu trabalho, mas em meio a tudo isso, eu tiraria uma vez por mês, 1 a 2 horas do meu dia para estar com a minha irmã. Ou seja, ele estava disposto a fazer um sacrifício e a irmã disse que não estava. Quantas vezes a gente é dessa mesma forma com Deus? Deus está dizendo: eu estou te estendendo a mão, tem um tempo comigo. Separa um tempo comigo. Te relaciona comigo, eu estou aqui. Disposto. E você diz: não, tenho outras coisas, outros projetos, outras demandas, pouco tempo. Mas a gente quer receber do Senhor a atenção que nós não damos para Ele. Queremos receber milagres de um relacionamento não constituído. E você acha que relacionamento é apenas você orar e jejuar. E Deus está dizendo: é muito mais do que isso. Relacionamento é quando eu te disser não e você dizer amém, ok. Por mais difícil que seja esse não, eu vou obedecer. Relacionamento é quando o Senhor disser não é para a direita e é para a esquerda e você não vai teimar e vai para a direção que Ele te disser.
Relacionamento é você confiar sem enxergar o chão e ele tá te dizendo: caminha, porque eu vou te fazer andar sobre as águas. Relacionamento é você acreditar quando tudo ao teu redor diz que não, mas você tem uma palavra e uma promessa dita por ele e nada vai te abalar disso daí. Isso é relacionamento que Deus está exigindo de mim e de você. Foi para isso que eu e você fomos criados. Enquanto o mundo está pagando milhões para os coaches, e tá tudo bem, eu não tenho nada contra coach nenhum, amém? Mas enquanto os coaches estão dizendo para você: eu vou te ajudar a encontrar o propósito da tua vida, a palavra de Deus já dizia qual era o propósito há muito tempo. O propósito meu e seu é de nos relacionarmos com Deus. Eu não sei qual é o propósito da minha vida. Relacionamento com Deus, esse é o propósito. Porque quando homem e mulher foram criados, a palavra de Deus vai falar que o Senhor descia à terra todo findar de dia. E ali ele tinha um tempo com o homem e com a mulher. Esse é o propósito da nossa vida. Mas a gente está rodando em círculos, rodando, chegando em lugar algum. Porque a gente tenta propósitos que não são esse. A palavra de Deus diz para mim e para você: buscai a Deus, seu reino e sua justiça, e tudo mais te será acrescentado. Mas a gente prefere buscar o tudo mais do que aquilo que ele está dizendo, que se eu buscar primeiro, assim eu receberei. Deus tem prazer em restaurar uma casa, Deus tem prazer em restaurar uma vida, Deus tem prazer em restaurar uma família, Deus tem prazer em entregar todas as bênçãos que ele se dispôs a nos dar. Ele não tem filhos preferidos, mas ele tem sim filhos que são íntimos dele. E aí eu te pergunto, onde é que está a tua intimidade? A tua intimidade está a tal ponto de você acreditar que você é vaso sobre as mãos do oleiro. A tua fé está ao tal ponto que o mundo inteiro está dizendo para você: larga isso de mão, vai viver tua vida. E o Senhor está dizendo: te levanta na madrugada e busca a minha face, porque eu quero falar contigo, eu tenho algo para te dizer. Daquilo que está te ferindo, eu estou enxergando um propósito. Aquilo que está te machucando, eu vou levantar como um ponto de cura. O que você está fazendo? Deus não vai entregar a tua casa se for para você desperdiçá-la outra vez. Deus não vai fazer o teu marido, a tua esposa se arrepender enquanto um perdão genuíno não nasceu de dentro do teu coração. E não adianta dar uma de Daniela, tá? Você não, eu já perdoei, mas se tu souber que neguinho deu uma topada, você diz: bem feito? Tá vendo? Olha o que fez comigo. Ou então você é até um pouco mais polido e não diz bem feito. Você diz: o mundo gira e capota. Ou então você é tão religioso que você diz assim: por isso que a Bíblia está dizendo, de Deus não se brinca. Aquilo que eu amo plantar, ele vai colher, tá vendo? Me fez mal, tá colhendo agora. Que perdão é esse? Que você se vangloria quando o outro é disciplinado, discipulado, ou está colhendo realmente aquilo que ele plantou. Isso não é perdão. Perdão também não é amnésia, que eu não vou mais lembrar de nada, que você não teve Alzheimer nem demência. É você saber exatamente tudo o que aconteceu, mas aquela dor não te acessa mais. Ficou uma marca, uma cicatriz, você olha para ela, mas ela não te provoca dor. Deixa eu te falar algo nessa tarde que o Senhor falou comigo e eu anotei no meu caderno. Voltei ao princípio de tudo. Quem está quebrado nas mãos de Jesus torna-se alguém valioso. Um dia a minha casa era um projeto mais fracassado que existia na face da terra. Não tinha mais solução, não tinha mais jeito, não tinha mais confiança, não tinha mais amor, não tinha perdão, não tinha nada. Aquele projeto fracassado que as pessoas diziam assim: isso daí não tem jeito não. Foi esse projeto fracassado que está dizendo para você nessa tarde: tem solução até para o projeto mais fracassado que possa haver. Porque nas mãos do Senhor, um projeto fracassado torna-se uma peça tão valiosa que não há valor no mundo que possa pagá-la. O engenheiro, ou melhor, o nosso Criador, foi Ele quem construiu a cada um de nós, e Ele é o único que pode restaurar e transformar. Olha o que o texto de Jeremias, capítulo 18, dos versículos 3 ao 6, vai dizer para mim e para você. O texto de Jeremias vai dizer assim,
E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso. Conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos, ele fez. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo assim: não poderei eu fazer de vocês como a esse oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim vocês são na minha mão, ó casa de Israel. Deixa eu dizer, o vaso se quebrou. Quando quebra, acontece o quê? Dói. Quebra uma perna, quebra um dedinho do pé, quebra qualquer coisa no teu corpo, você vai ver a dor avassaladora que é. Eu já quebrei duas coisas, gente. Eu quebrei os joelhos e quebrei o braço. Gente, que dor absurda é quando um osso se parte. Da mesma forma, quando nós somos quebrados na casa do oleiro, o Senhor nos amassa e refaz conforme a sua vontade. Se você está passando pela restauração, saiba que você está na mão do oleiro. E no lugar de você tentar resistir a essa modelagem, começa a dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Eu sou vaso nas tuas mãos. Me dá a direção daquilo que eu preciso fazer. Me diz quando eu preciso descansar. Me diz quando eu preciso avançar. Me diz quando eu preciso me levantar. Me diz quando eu preciso sentar. No lugar de você perder 1, 2, 3, 4, 5 horas na frente de uma TV assistindo séries intermináveis no Netflix, vá fazer algo que vá fazer o seu crescimento espiritual acontecer. Vá pegar a palavra. Eu acho engraçado que a gente fica olhando vídeo bobo na internet e não dá sono. Mas se eu pegar a Bíblia em 5 minutos eu tô dormindo, não precisa nem de Lexotan. Lê a Bíblia 5 minutos deitada pra tu ver. Rapidinho dorme. E por que será? O que há dentro dela que é tão importante que eu não posso saber, que Satanás me faz adormecer subitamente? Pessoas restauradas é que restauram suas famílias. E se ainda não aconteceu a restauração da tua casa, é porque a obra silenciosa do Senhor ainda está acontecendo dentro de você. Da mesma forma que uma casa precisa de fundações, você precisa de raízes profundas em Deus, e eu também. Portanto, nessa tarde, quando você pensar por que a minha família ainda não foi restaurada, coloque o teu joelho no chão, a tua cara no pó e diga para o Senhor: Senhor, me mostra o que tu estás fazendo na grande obra que eu sou. Me mostra os canos que estão furados, a rede elétrica que está rompida, que os meus olhos não conseguem enxergar, mas tu já vistes e começastes a boa obra. Eu e você não somos um acaso. Eu e você não somos uma escolha indesejada. Eu e você fomos programados e desejados pelo Senhor, e uma boa obra Ele tem na vida de cada um de nós. Então nessa tarde começa a pedir para Deus uma fé madura e não mimizenta, aonde eu oro dizendo: Senhor, eu quero a minha família, mas na primeira dificuldade você busca o cartório, busca o advogado e diga: eu vou dar entrada nesse divórcio. A mesma fé que diz assim: Senhor, eu creio no teu sobrenatural, mas no dia seguinte você diz: não, eu preciso fazer alguma coisa, porque Deus não está fazendo, deixa eu apressar aqui um negócio para ver se agora vai. De nada adianta você pedir e não saber esperar para receber o que se pediu. Não está demorando, é você que está sendo restaurado primeiro. Não é o outro que ainda está no mundo virado do Satanás. É você que ainda não está pronta para receber aquele que vai vir virado do Satanás, mas que Deus vai restaurar também. Por isso, nessa tarde eu te faço um convite para você meditar da mesma forma que eu parei para meditar também antes dessa live. Deus, eu sou um grande projeto na tua grande obra. E se eu ainda não recebi, é porque eu sei que há coisas na minha estrutura que tu, Senhor, está restaurando.
Então traz sobre mim o discernimento e o convencimento pelo teu Espírito Santo de tudo aquilo que eu preciso mudar. Até aqui o Senhor falou comigo e eu espero que de alguma forma essa palavra possa ter tocado o teu coração e que a partir daqui você possa dar um reset. Há momentos que a gente precisa voltar para o princípio de todas as coisas. Quando a gente acha que já está avançado, que conhece muita coisa, que sabe muita coisa, que já ouviu muita coisa, que já aprendeu muita coisa, Deus está dizendo para mim e para você: ei, volta para o princípio. Eu te quero no princípio de todas as coisas. Não aonde você acha que é do teu jeito, da tua forma, da tua maneira, mas da onde você é como uma criança que ouve a direção dos seus pais e o obedece. Amém? Boa tarde, fiquem com Deus. Quem é Comunidade Restaurados, a gente tem um encontro hoje somente para Comunidade Restaurados. É uma caixinha ao vivo, eu e a comunidade. Amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor.